Salmo 42, que encontrou, diga amém. 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 Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Podeis aceitar. Nós vamos ler hoje só essa primeira poesia, A Amy está sempre filmando aqui nas terças-feiras, porque a Amy criou um canal para mim, no YouTube. Você depois procura lá no YouTube, Pastor Gessiel Santos. E me segue lá que eu quero fazer 1 milhão de seguidores. Nós já temos 17. E aí, todas essas matérias aqui da culto de terça-feira, da igreja, inclusive festa de paz ali, tudo está lá. Vocês podem ir lá, vocês vão ver o conteúdo lá. Só procurar meu nome, lá no YouTube, tá? Em nome de Jesus, você se inscreve lá, que é para nós ir só morrer para esse milhão, tá? E ativa o sininho. Esse milhão. E a Amy é quem cuida da página aí. Então, meus irmãos, nós estamos lendo aqui um salmo. E os irmãos sabem que salmo é cântico. Salmos são composições musicais, são poesias cantadas. Assim como a harpa cristã é o nosso inário de louvor da igreja, o livro de Salmos, 150 salmos, são a harpa cristã dos judeus. Eles cantam os salmos. Eu já vi muita gente no Brasil, em dias de passagens mais antigos, cantando salmos. Já vi o Márcio Nascimento cantando o Salmo 46, né? E tantas outras pessoas que cantam. Já vi o Salmo 23 sendo cantado, e tantas outras. Então, nós vamos entender que o salmo é cântico. E salmista é o compositor do salmo. Então, o salmista é quem compôs a música, tá? Então, nós vamos ver aqui uma composição de Davi. E quando nós olhamos para este salmo, é importante atentarmos para o que Davi está falando. Primeiro, o que Davi tentou expressar aqui. Qual foi a sua emoção? Qual a razão para isso? Por que ele inspira isso aqui em forma de poesia? E ele diz: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Pronto. Quero falar também dos irmãos que estão tudo aqui. É assim que tem que ser, tá? Graças a Deus pela vida de vocês. Parabéns. Como o cervo, em outras versões diz como a corça. Corça e cervo é a mesma coisa. O cervo é um tipo de viadinho daquela região, não é? É um tipo de viadinho. No nosso ambiente, nós chamamos de viado mesmo aqui, né? Então, ele é um tipo desse animal. Agora, o que eu presto atenção, irmão Domingo Mendes, é que Davi está dizendo: como um cervo brama pela corrente das águas, ele está dizendo assim, suspira minha alma por ti, ó Deus. Vamos entender isso aqui? Davi está falando de um cervo que suspira pelas correntes das águas. Por quê? Um cervo suspira por corrente de água. O cervo, irmão, especificamente este aqui chamado corça,
lá na região desértica de Israel, ele emite um certo odor no seu corpo. Quando ele fica com sede ou longe de água, o seu corpo começa a transpirar um odor. E esse odor, esse mau cheiro do cervo, ele serve de atração para os seus predadores. Então você imagine aí um leopardo. Lá tem uns tipos de leão menor do que o leão grande, que come esse cervo. Todos esses felinos, eles têm entre si, vocês conhecem aqui, nós temos o cachorro, o gato, né? Esse que é um fato muito aguçado. O leão, o predador do cervo, ele é muito aguçado. Então, quando ele pega no ar o cheiro, aquilo é mesmo que um GPS para ele buscar a sua presa. Então observa, quando o servo está nesta situação, ele anseia por água, porque o servo também tem um olfato muito aguçado pelas correntes. Há quem diga, segundo alguns estudiosos, que o servo, ele sente água até nas profundezas da terra. Então, quando ele levanta o narizinho, ele sente e ele vai atrás. E quando ele vai atrás, ele não perde tempo, ele toma um banho literalmente dentro da água. Fica só com a cabeça do lado de fora e toma um banho, diferente de quem não gosta de tomar banho, né? O servo gosta, toma banho, porque é uma forma dele eliminar o seu odor, que torna ele presa fácil para os seus predadores. Agora nós temos que analisar, já entendemos aqui por que Davi está falando do cervo. Agora nós temos que entender em que situação Davi está observando. Eu fui ler algumas histórias, irmãos, de alguns historiadores, e nós temos que prestar bastante atenção quando nós lemos história de historiador, para não confundirmos com base bíblica e afirmarmos categoricamente que isso é bíblico. Mas nós vamos provar aqui algumas coisas na Bíblia. Primeiro, a criação do Davi. O Davi era o menor filho da casa do seu pai. O pai de Davi era o Jessé. Era Efrata de Belém de Judá. O pai de Davi tinha mais filhos. Mas observa que Davi era o responsável por cuidar do rebanho, por cuidar das ovelhas. E quando Jessé ficou sabendo que Samuel ia à sua casa para ungir um dos seus filhos como rei, observe uma coisa, nós percebemos aí que o Davi, ele foi, entre aspas, desprezado pelo próprio pai. No texto de 1 Samuel, capítulo 16, eu até escrevi aqui para que os irmãos possam ver comigo. 1 Samuel, capítulo de número 16, eu não coloquei aqui? Não coloquei. Ah, meu Deus. Vamos ler na Bíblia, irmãos, então. Versículo de número 11. 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 11. Nós vamos perceber aqui rejeição que Davi, de certa forma, está passando. Versículo de número 11. Disse mais Samuel a Jessé. Jessé era o pai de Davi. Acabaram-se os jovens, em outras versões diz os mancebos, ou seja, mancebo jovem. E disse Jessé: ainda falta o menor.
E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em toda a mesa até que ele venha aqui. Observa que na casa do Jessé, um dos seus filhos será ungido rei. O Jessé não sabia quem era o filho. Os filhos eram para estar reunidos ali, para um deles ser escolhido por Deus. Por que o Davi não estava? Por que o Davi estava no campo? Agora eu faço um parêntese aqui para dizer para você uma coisa. Independentemente de onde você esteja, independentemente de qualquer posição que você esteja, se você estiver no centro da vontade de Deus, ninguém ocupa o teu lugar, porque aquilo que Deus tem para você é seu e ninguém toma. Aleluia. Não adianta você passar por cima de ninguém. Não adianta você tentar interferir na vida de ninguém, porque o que Deus tem para você, no momento certo, Ele te dará. Aleluia. Alguém pode até dizer, não merece, alguém pode até questionar, mas uma coisa é certa: a tua vida é entre você e Deus. Então, irmãos, eu faço um apanhado aqui. Por que eu estou lendo isso aqui? Lembra também que Davi foi rejeitado pelo próprio Golias? Mas pelo próprio Golias, pastor, está tudo bem. Golias menospreza Davi e diz: é menino, não tem homem, aliás, não é homem, menino. Hoje eu vou dar a tua carne às aves do céu e à besta do campo. Era um Davi jovem. Agora eu fico tentando observar aqui e tentando associar que o Davi aqui já está um período pós-unção de rei. Porque ao contrário de quem pensa, não aconteceu assim não. Samuel chega na casa do Jessé e o Jessé e inclusive os moradores de Belém já começam a perguntar: é de paz a tua vinda? É de paz a tua vinda. Chega na casa do Jessé: Shalom, Jessé, Shalom, eu vim aqui mandado por Deus para ungir um dos teus filhos rei. Está tudo aqui. O Davi estava lá. Estava fora. Estava aqui? Não. Davi está sendo desprezado. Está tudo aqui. Então chama primeiro. Vem cá, Eliabe, o primeiro. Aí quando chega Eliabe, bonitão. Aí Samuel olha e o Espírito. Aí Samuel já ia ungir. E o Espírito de Deus disse: não, foi tu viu. Beleza, Senhor. Não é só beleza que me interessa. Não, o Senhor reprovou. Chama o próximo. Abinadab. Aí lá vem o Abinadab, cabelo comprido, todo malhadão, do exército de Saul. Samuel, quando viu, opa, na figura humana, é esse aqui, grande, porte físico, cabelo. O Senhor disse: foi que tu viu nele? Mas isso aqui, Senhor. Não, eu também quero. Chama o próximo. Samar. Quando eu chamo Samar, Samuel vai para ungir. O Senhor está dizendo: não, Senhor, não me interessa. E aí passaram todos os filhos. E o Samuel está com uma botija de azeite na mão, dizendo: o Senhor mandou eu vir aqui porque ungiu um filho teu rei. E Deus tem rejeitado esses aqui. Acabaram-se os teus filhos, acabaram-se os mancebos. Não, ainda tenho mais jovem. Cadê ele? Está no campo. É quem cuida do rebanho daqui de casa. Os outros não querem fazer o serviço. A prova disso é que um dia o Davi chega no arraial de Israel, que estava lutando contra os filisteus. E Davi viu a guerra pela primeira vez, Fabrício. Davi foi lá mandado pelo seu pai levar pão para os seus irmãos e levar queijo para o rei Saul. E quando chegou lá, o Davi disse: eu vou ver essa guerra hoje. Deu campo de batalha, Israel se escondeu. Davi disse: mas como pode?
Israel está se escondendo diante do inimigo. Ele conversa com seus irmãos e diz: mas por que vocês estão se escondendo? Um irmão chega para ele e diz: vai embora, menino, com quem tu deixou aquelas poucas ovelhas de meu pai? Mandou embora, vai fazer o serviço que eu não quero fazer. E o Senhor está preparando o menino. Repreendeu na hora. Agora a Bíblia diz que Davi se esquivou do seu irmão e foi ter direto com o rei. Deus preparando, mas o irmão não quis deixar. Então observa aqui, quando o Samuel ele pega o tija e Deus reprova os seus irmãos na frente de seu pai, o Samuel diz para Jessé: ainda tem mais um? Tem, manda chamar, porque nós não vamos sentar ninguém aqui enquanto ele não chegar. Aí chega o Davi, e quando chega o Davi, o Espírito de Deus diz: Samuel, é esse aí, derrama o azeite. Foi assim a unção do rei, derramou o azeite. Aí tem gente que pensa que Saul já saiu dali rei, né? Ou Davi. Já saiu o rei dali. Não, tinha um outro rei, reprovado por Deus, sim, mas com todo um exército a seu favor, com toda uma força militar a seu favor. Está igual aqui o homem da Venezuela aí, que não larga o poder de jeito nenhum. E o Davizinho, ungido por Deus, e foi trabalhar para conquistar o rei com a proteção de Deus. Aí, irmãos, é nesse apanhado aqui, eu estou fazendo esse arrudeio de coisa, que neste apanhado aqui, Deus coloca o Davi dentro da casa do rei Saul. Deus providencia um casamento para o Davi com a filha do próprio rei Saul. E Deus coloca um espírito demoníaco perturbador na vida do rei. E esse espírito só era tangido quando ele ouvia música de harpa. Quem era o tocador de harpa? Davi. Mas se você ler o contexto, por várias vezes Davi se esquivou da lança de Saul, e a lança ficou cravada na parede. Mas nem assim Davi atropelou o processo espiritual de Deus para a sua vida. Ele esperou o tempo certo. Nós já lemos aqui nas histórias de Davi que por 2 vezes Davi teve Saul na mão para matar, e ele disse: não mato e nem deixo matar, porque quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Quem ungiu Saul foi Deus. Então quem vai tirar ele, se Deus reprovou, quem vai eliminar ele é o próprio Deus, e não eu, não sujarei minhas mãos com ele. E Davi fugia, e de lá gritava: Saul, olha ali a ponta do teu vestido. Quando Saul olhava: está faltando, Davi, olha aqui, ó, de longe. Ele não era besta de falar de perto. Está aqui, ó. E fugia, e fugia. Eu acredito, irmãos, que esse contexto, eu rodeei para te dizer uma coisa. Eu acredito que essa música, essa poesia, ela foi escrita numa dessas fugas de Davi. Davi representa aqui o servo fujão, e Saul representa o predador do servo. Que a Bíblia diz que Saul procura Davi por toda Israel para matar. Você está imaginando aqui a situação? Davi fugindo das mãos do predador, que é Davi, que é Saul. E Saul tentando a todo custo pegar a sua presa para tirar do cenário. Agora é importante entender, irmãos, que para compor isso aqui é preciso ser alguém que tenha habilidade para lidar com o campo, sim ou não? Por quê? Porque Davi observou direitinho como é o comportamento da vida dos servos. É por isso
que ele faz esse apanhado e compara com o momento em que ele está vivendo. Davi conhecia a história do céu, sim ou não? É por isso que ele faz uma poesia, ele faz uma canção, comparando com o momento em que ele está vivendo. E ele se compara com este momento, a vida de um cervo ou de uma corça fugindo do seu predador. É por isso que ele diz: assim como o cervo suspira pelas correntes das águas, assim como o cervo suspira pela corrente das águas. Alguns historiadores dizem que o cervo, fugindo do seu predador, primeiro, ele sente medo. E quando o cervo sente medo, ele libera ainda com mais frequência o odor do medo. Você já prestou atenção que todo bicho que tem medo, até a gente quando fica com medo, fica o quê? Acelerado, nervoso. O nosso comportamento, o nosso corpo muda. Então você imagine aqui, obreiros que estão aqui à minha retaguarda, um leão correndo atrás de um cervo. O cervo é muito veloz, é mais veloz que o leão, mas o leão é mais resistente do que o cervo. Então vamos lá, na caça, leão correndo atrás do cervo, dá uma distância para ele. Eu não sei quem é do mato aí já viu. Uma vez eu estava vindo da casa da tia minha, passando por um caminhozinho estreito, de repente eu vi um cervo, um veado, passou no caminho, camisinha, aquele vareda que tinha lá no Maranhão. E aí eu fiquei olhando, tinha uma grota d'água na frente, um brejo, e lá eu escutei o cervo dentro d'água. Muito tempo atrás, quem passa? O predador, o cachorro. Pulou no mesmo batido. Eu fiquei olhando, eu estava aqui dentro da vida, observando. De repente o cachorro. E aí não, errei aqui. Eu não escutei cair na água. Quando o cachorro passa e chega na beira do córrego, aí eu escuto os dois pular na água. Porque o cervo chegou e não pulou. E o cachorro chegou e pulou junto. E eu corri para lá. Mas um amigo meu que vinha passando na hora, chamado Antônio José, e o Antônio José pulou na água e pegou o cervo e tomou do cachorro. Então, quando o cervo está fugindo do predador, a intenção dele, por isso que Davi está dizendo, assim como o cervo, já pensou um cervo perseguido? Ele suspira pela corrente das águas. Por quê? Porque quando ele chegar na água, ele limpa o motor que transmite o GPS para o predador. E aí ele vai se tornar presa difícil, porque ele é mais rápido. E o predador se vale do seu olfato, é por isso que ele segue. Davi está parando a sua vida. Veja o momento, ele foge do Saul. Ele está em meio a uma batalha e ele compara com a batalha do cervo. Aí ele vai dizer assim, o mais importante é isso: assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Observe uma coisa, irmãos, que eu escrevi aqui para que nós possamos entender esse contexto. Eu escrevi aqui, os irmãos podem olhar aqui no telão da igreja, que tem água natural e água espiritual. Eu quero trazer duas vertentes da água aqui hoje, para nós entendermos. Primeiro, água natural sacia a sede do corpo. Água natural sacia a sede do corpo
físico. Quem bebe água aqui, irmão? Todo mundo. Quando você está com sede, você toma água. Água sacia a nossa sede. Sim ou não? Então observa, não há nem corpo, nem ser humano na face da terra que consiga viver sem água. Nem um ser humano na face da terra consegue viver sem água. E bebe muito por dia. Muito especialmente nós que vivemos aqui neste 40 graus de temperatura. Haja água fresca para refrescarmos o nosso corpo. Agora eu observo aqui que o elemento que Davi está usando aqui é água. Mas Davi está nos referindo à água aqui em dois sentidos. Primeiro sentido da água, a água comum, que refresca a nossa sede. E o segundo sentido da água que Davi está nos relatando aqui é o sentido da água espiritual. Mas vamos ver aqui a natural. João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4 e o versículo de número 13. A partir do versículo de número 4, você pode pegar a tua Bíblia aí, pode pegar, irmãos. Estamos no culto de ensino. A partir do versículo de número 4, João está escrevendo que Jesus fez-se necessário, passar por Samaria. Mas se você ler na Bíblia, você vai ver que faz-se necessário Jesus passar por Samaria. E quando Jesus chega em Samaria, especificamente a um poço que Jacó cavara, um poço de Jacó, João vai dizer que já era a 6ª hora, ou seja, meio-dia em ponto. Jesus chega com seus discípulos e diz aos discípulos: vá na cidade, compra comida para comermos. E o texto vai dizer que Jesus teve sede aí, sede de água, água de poço, água para saciar a sede do corpo, não a do espírito, do corpo, da primeira água que nós estamos falando. E de repente, quando Jesus está ali sentado à beira do poço, vem uma mulher samaritana, e ela vem com os baldinhos na mão. E ela tem um baldinho, aquele baldinho da corda para puxar. Ela tem aquele baldinho da corda para puxar. Vocês sabem que para puxar aquele poço tem que ter uma corda com um baldinho amarrado. E ela chega e vai tirar a água e coloca no seu balde. E Jesus olha para ela e diz: ei, mulher, dá-me de beber. Capítulo 4, eu estou mostrando de Jó. É que eu estou relatando aqui para você. Dá-me de beber. Ela olha para Jesus e conhece literalmente que Jesus é um judeu. E aí ela lembra de uma briga passada que tem entre os samaritanos e os judeus. Já aprendi isso aqui, já, irmãos? Quem que lembra aí? Por que os samaritanos brigaram com os judeus? Por quê? Irmão, já aprendi isso aqui. Os samaritanos com os judeus é porque os samaritanos defendiam o povo no Monte Gerizim. E Salomão constrói uma igreja, um templo chamado Templo de Salomão. E os samaritanos, mesmo os hebreus, samaritanos e os judeus são os mesmo povo, a mesma gente. Mas eles brigaram e se dividiram por causa do culto. Porque Moisés mandou que adorasse a Deus no monte, mas porque não tinha igreja. E agora tem um templo, não, nós não vamos no templo, nós não vamos ali. Então não é mais o mesmo povo, não é mais o mesmo Deus. Então esse foi o problema ocular. E quando a samaritana olha para Jesus e percebe que ele é um judeu, ela diz assim, ela lembra a briga. Ela diz: tu não sabes que os samaritanos não se comunicam com os judeus? Por que tu está se comunicando comigo? Está aqui no texto. Por que tu estás se comunicando comigo? Por
que tu está me pedindo água? Né? Aí Jesus disse, ela diz no versículo 9: sendo tu, disse-lhe pois a mulher, como sendo tu judeu me pede de beber, versículo 9, a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Aí Jesus no versículo 10 diz, Jesus disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Aí Jesus já está falando não mais de água do poço. Jesus já está falando da água espiritual. Mas aquela mulher ainda não está entendendo. Aí veja o que ela diz no versículo 11: disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois tem água viva? Ela está fazendo uma pergunta. Ela diz, judeu, como é que tu está dizendo que vai me dar água se tu não tem nem corda para pegar água? A mente da mulher. Jesus está falando de coisas espirituais e ela está ligada na carne. Senhor, tu não tem nem corda, tu não tem nem balde, como é que tu vai me dar água? Nem corda e nem balde. Versículo 12, aí ela desafia Jesus. Ela diz, és tu maior do que nosso pai Jacó, que cavou esse poço? És tu maior que nosso pai Jacó, que cavou esse poço e bebeu ele próprio, e também nós criamos o gado e todo mundo bebe? Porque vai pensar um poço no deserto, a riqueza que é para saciar. Aí, irmãos, observa no versículo 13, eu escrevi aqui para você entender, viu? Versículo 13. Vocês estão vendo aí, então, versículo 13? Hoje está bem maior, tá? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Qual é a água que tu bebe e torna a ter sede? Água natural. A água natural. Você bebe e volta a ter sede. Você bebe daqui a pouco, e daqui a pouco você... Momentaneamente a nossa sede física do corpo. Veja aqui no Êxodo capítulo 17, nos 6. Israel, os hebreus estão saindo do Egito guiados por Moisés. Viu? Êxodo capítulo 17, versículo 6. Irmãos que estão no estudo, marcam na Bíblia. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pela sua jornada segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. Não havia ali o que, irmãos? Não estou ouvindo a igreja. Não havia ali o que? Água para o povo beber. Deserto sem água. Olha o problema que Moisés está tendo aí, irmã Maria Batista. No meio do deserto, guiando o povo, e não tem água para o povo beber. Versículo 2. Então contendeu o povo com Moisés. Contendeu, brigou, contestou. Moisés, dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse, por que contendeis comigo? Por que contendeis com ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e o nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que farei este povo? Daqui a pouco eles me apedrejarão. Está vendo a situação? Quer conhecer o cabra valente, irmão? Deixa ele morrer de sede. Já pensou Moisés com mais de 400.000 pessoas no deserto, tudo com sede? A aflição que Moisés estava sentindo aqui. Aí ele vai falar para o Senhor, Senhor, daqui a pouco eles vão me apedrejar.
Agora no versículo 5, veja o que o Senhor diz. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel, e tome na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Amém? Então observa, água natural. Agora observa que dentro da água natural está o processo do próprio Deus. O Senhor diz: eu estarei aqui diante de ti numa rocha. Tu vai ferir a rocha e a rocha vai brotar água. O Senhor está dizendo para a mulher samaritana: e eu te daria a água viva. Viva. Aí ela disse: como tu me dá água viva? Você nem corda para pegar água no poço tu tem? Primeiro tu está todo errado, falando comigo, tu és judeu. Judeu não fala, nós somos intrigados. Agora tu vem com essa história que vai me dar água viva? Se nem a natural aqui tu tem, porque tu nem corda para puxar água, tu tem. Ela colocou isso em questão diante de Deus. E é interessante entendermos isso aqui. Aí Jesus vai e diz para ela: olha, todo aquele, volta lá, versículo 13, todo aquele que toma, qualquer que ele tomar desta água do poço, tornará a ter sede. Então observe, irmão, a água no seu estado natural, ela alimenta o nosso corpo, ela sacia a sede do nosso corpo. Mas no sentido espiritual, se tu tomar uma taça de água dessa, ela vai saciar o teu espírito. O nosso espírito toma água natural. A nossa alma, ela toma água natural. Mas Jesus compara aqui. Então observa, água espiritual sacia a sede da nossa alma. Aí, irmãos, eu quero trazer aqui, dentro desse contexto bíblico, versículo 14 de João 4 e 14. Mas aquele que beber, quem está falando ali é Jesus. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Observa, a água espiritual, irmãos, tu só bebe uma vez, e quando tu bebe ela brota dentro de você. É isso que o salmista, eu estou fazendo tudo isso aqui com a espiritual, eu estou tentando entrar na cabeça de Davi. Davi está dizendo: assim como o servo suspira pela corrente das águas, assim também eu suspiro por ti, ó Deus. Um servo desesperado caçando água para se proteger, quem sabe para beber, ou quem sabe para se proteger do seu odor. O salmista está dizendo: a minha alma suspira por ti, a minha alma tem sede de ti, a minha alma está ligada em ti. Aleluia, aleluia. Observa que Jesus está dizendo: mulher. Aí ela diz: oh Senhor, então me dê logo um pouco dessa água, para mim não ter que voltar aqui de novo, porque todo dia eu vou e volto. Quem já buscou água aí no interior, irmão? Lá de casa eu era um pipa. Oh, mas aquele era ruim, meu Deus do céu. Carregar tambor de água nas costas, dando carga de jumento. Quem já morou em lugar seco sabe, né? Quem nunca morou não sabe. Já lá poeira aqui não sabe o que é carregar água nas costas, não. Aqui tem água demais. Mas parece que ela vem dizendo que carregava, né, irmã? Do brejo do motor. Eu já vi ele no mar dizendo que carregava. O brejo que tinha ali por trás da casa do Márcio, que eles secaram ele lá já, né? Pois é.
Então, agora eu fico observando, irmãos, que o Davi está dizendo, eu estou comparando a poesia, Davi está falando aqui, a vida do servo com a sede do servo por corrente de água, com a sede de Davi por saciar a sua sede em Cristo. Tu está vendo tanto Davi era crente, Nelson Júnior? Davi estava fugindo do predador, do Saul. Fugindo, correndo. O seu corpo como servo está eliminando os odores. E Saul vem no rastro. Você pode ver no Samuel que Saul estava sempre perto. Estava sempre perto, sentindo o cheiro, o odor que o servo Davi vai deixando pelo caminho. Mas ele está olhando para tudo isso e dizendo, assim como o servo suspira por água, por corrente de água, a minha alma suspira pela água que nunca mais volta a ter sede. Aleluia. Aleluia. Eu termino aqui, irmãos. Observe uma coisa. Os três. Está ali. Está ali. Eis que Deus é minha salvação, nele confiarei. Não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Versículo 3: e vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação. Irmãos, escute uma coisa: o nosso corpo físico depende da água física para saciar a sede, para viver. Isaías está dizendo que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, eles dependem da água viva para permanecer firmes para sempre com o Senhor. Assim como o nosso corpo depende desta água, a nossa alma suspira, precisa suspirar pelas correntes da água viva que só o Senhor Deus pode integrar a igreja. Só Deus. Quem tem água viva para dar aqui, irmãos? Vocês têm aí uma fonte de água viva? Que mana para a vida eterna? Você tem? Só Cristo tem, só Cristo é esta fonte. E ele diz para a mulher: no teu interior fluirá um rio de água viva. Agora, irmãos, eu fico pensando assim: um crente, irmãos, que tem no seu interior um rio de água viva, e um crente que o seu interior corre um rio de água viva. Eu poderia fazer uma outra mensagem aqui. Como é que é esse crente que corre um rio de água viva no seu interior? Como é que é esse crente? Um crente, irmãos, que corre um rio de água viva no seu interior, ele é feliz. Ainda hoje eu estava ali com minha esposa que está trabalhando, e eu chamei ela: minha filha, vem cá. E ela: mas o que foi? Eu estou estressada hoje, eu estou muito zangada hoje. Eu disse: pois vai lá em casa, entra no teu quarto e faça uma oração a Deus. Porque o crente que tem água viva no seu... Eu já estava pensando nisso aqui. Ele é feliz, ele é alegre. Se você, irmão, parece um limão azedo, um maracujá de tantos dias, você não corre um rio de água viva no teu interior. Não corre. E sabe, depois que eu falei isso para ela, ela mudou. Não precisou nem orar, ela mesma mudou. Eu digo: nós temos tudo que Deus nos dá, o poço de Jacó, tirando do céu, através da cruz, do sacrifício da cruz,
morre por nós, nos dá salvação em Cristo, salvação e vida eterna em Cristo. Por que você está triste? Por que você está amargurado? Por que você não tem alegria? Por que não é bom estar perto de você? O crente que flui do seu interior, o rio de água viva, ele é um crente que é bom estar do lado dele. Você sabia, irmão? Tem pessoas que é bom estar do lado dele. Tem pessoas que é bom ouvir ele. Tem pessoas que é bom ir na casa dele, que é bom conversar com ele. Você sabia que tem isso? Tem outros que não têm essa alegria. Tem crente que quando você vê, meu Deus, lá vem. Quando liga, meu Senhor da glória. Qual é a glória, meu Deus? É sede, é água natural. Você bebe, daqui a pouco você tem que beber de novo. Davi está dizendo: a minha alma suspira por ti, Jesus. No meu interior corre um rio de água viva, aleluia, que mana para a eternidade em Cristo. Olha o que Isaías fala também ali, no 44, verso 3: porque derramei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Olha o que Isaías está falando aqui. Isaías está dizendo, irmão, Isaías parece que vem na contramão do que nós estamos vivendo hoje. Mas Isaías está errado? Está não. Isaías fala para Israel lá, vivendo no cativeiro. E ele está dizendo, olha, o rio, ele vai brotar. E ele vai trazer bênçãos, vai trazer água sobre esse solo que está seco, que precisa ser brotado, que precisa ser molhado, e o meu espírito sobre a tua posteridade, aquele que vem depois de ti, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Olha a importância, irmãos, de suspirarmos em Cristo como um rio de água viva fluindo do nosso interior. Eu escrevi aqui, irmãos, 2 versículos. Eu escrevi aqui. E eu quero ler esses 2 versículos para a igreja. Né? 2 versículos que eu escrevi aqui. É que eu esqueci de ligar o celular. Eu não sou muito acostumado a estar com essa agenda aqui. João capítulo 7, versículo 38, versículo 37 e 38. Jesus foi o próprio Jesus que disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha Jesus confirmando aqui, né? Jesus está dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Jesus não está falando dessa água. Essa água aqui é o cervo que está procurando. É a coça que está procurando. Mas essa água aqui é a água para o corpo. Mas aquele que tem sede de Jesus, a alma e o espírito, irmãos, por quê? Quem já passou sede aqui? Já ficou assim umas 2 horas com sede. É ruim, né, irmão, passar sede? É ruim passar sede. O teu corpo fica ansiando por uma água. Tu imagine a tua alma como fica. Porque não tem tanta gente que vai buscar em águas comuns, prazeres da vida, festas, tentando saciar a alma que está com sede de Jesus, mas ele fica fugindo e tentando colocar outras coisas no lugar de água. Vai conseguir? Não, não vai. Porque a sede da alma só se sacia com a água que Jesus dá. Nada vai suprir o vazio
a sede que está na alma dentro de você. Só quem saciará a sede da tua alma é a palavra de Deus. O rio que fluirá de dentro de você é Jesus que tem que saciar a tua sede. Só Ele é capaz. Então João está dizendo aqui que aquele que tem sede, né, vem a mim. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Porque ele diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Apocalipse 22, 7. Apocalipse, ele diz: o Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir diga vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia. Quem quiser, quem tem sede, vem e tome de graça da água da vida. Achou, Fabrício? Eu já vou ler o outro. Salmo 63, versículo 1. Marca depois você lê em casa. Essa tua Bíblia aí tem 24 marcadores. Salmo 63, versículo 1. Olha o que o salmista está dizendo: a minha alma tem sede de ti, minha carne te deseja com ardor, como terra árida, sem água. Olha o salmista expressando de novo aqui: a minha alma tem sede de ti. A água que sacia a alma, ela é quem? Jesus. Ela vem de Jesus. É por isso que Jesus disse no versículo 14 do João, no capítulo 4, versículo 14: se tu beber a água que eu te der, tu nunca mais terás sede. Porque Jesus está falando da sede da alma. E ele diz: a minha carne te deseja com ardor, como terra árida sem água. Olha o quanto o coração de Davi estava focado em Cristo. É por isso que o próprio Deus vai dizer: esse rapaz é segundo o meu coração. Viu? Segundo o meu coração. Fica de pé, irmãos. Vamos orar nesta oportunidade. A água natural mata a sede do corpo, mas a água espiritual, ela sacia a sede da alma e do espírito. Amém?